Nesse vídeo nós vamos falar sobre núcleo e imagem de uma transformação linear. Nós vamos começar falando sobre o que é a imagem de uma transformação linear. Veja só, se a gente tem uma transformação linear de um espaço vetorial V em W, a imagem de T, primeiramente, ela vai ser um subconjunto lá do espaço W. Então, a imagem da nossa transformação linear, ela está aqui dentro do espaço W. E ela vai ser um subconjunto desse espaço, como sendo todos os vetores dentro do espaço W, de tal maneira que esse W ele vai ser sempre a imagem de algum vetor lá dentro do espaço vetorial V. Ou seja, nós temos aqui um subconjunto, né, de W. Então, todo vetor dentro de W, ele vai estar na imagem se existir algum vetor T, algum vetor em V, de tal forma que quando você aplica a transformação nesse vetor V, o resultado vai ser esse vetor W. Então, nós temos aqui que W pertence à imagem se existir algum vetor em V, tal que W é igual a T de V. Então, temos aí a definição de imagem da transformação linear. Veja só um exemplo. Se a gente tem aqui a nossa transformação T de R3 em R2, veja, nós temos T que aplica em um vetor de 3 coordenadas e nos dá como resultado um vetor de 2 coordenadas. Então, nós temos aqui T de R3 em R2. Como é que a gente vai saber se o vetor W de coordenada 2 e 1 ele pertence à imagem? Então a gente precisa saber se existe algum vetor V lá dentro do R3, de tal forma que quando a gente aplicar T em V, isso vai dar como resultado o vetor W. Ou seja, T de XYZ, que é dada por essa expressão, isso tem que ser igual a W. Então, para essa igualdade, a gente tem exatamente esse sistema, né? 2y igual a 2 e x mais y mais z igual a 1. Então, a partir desse sistema, a gente vai verificar se esse vetor V existe. Se o sistema não tiver solução, então esse vetor V não existe. Se tiver solução, então quer dizer que ele existe. Então, lá da primeira equação aqui, a gente já obtém que y é igual a 1. Então, quando a gente substitui y igual a 1 na segunda equação, nós temos que z mais 1 mais x igual a 1. E aí, então, a gente obtém aqui que z mais x igual a 0, o que implica que z é igual a menos x. Então, nós já encontramos solução. Então, que a imagem, né, de qualquer vetor da forma x, 2 e menos x, quando a gente aplica t em qualquer vetor dessa forma, isso vai dar como resultado o vetor w, de coordenada 2 e 1. E veja que aqui a gente pode ainda decompor, né? Nós podemos colocar t, nós podemos colocar x vezes 1, 2 e menos 1. Se você observar, existem infinitos vetores, de tal forma que a imagem vai dar o vetor w. Então, nós temos aqui um subespaço, né, de dimensão 1, que a imagem desse subespaço está sendo o vetor w. Vamos fazer aqui esse exercício, que é para encontrar o conjunto imagem da transformação linear. Veja que essa transformação linear T, ela pega vetores de duas coordenadas, então ela está de R2 e nos dá na imagem vetores com 3 coordenadas. Então nós temos T de R2 em R3. Então lembrando que a imagem ela está dentro de R3, né?
Então a imagem são vetores lá no R3 de coordenadas A, B e C, de tal maneira que t de xy é igual a ABC. Como t de xy é dada por essa expressão, nós temos essa igualdade, e a partir dessa igualdade entre vetores, nós temos um sistema, né? A igual a x, nós temos que B é igual a y menos x e C igual a x mais y. Então, a partir desse sistema, nós encontramos a solução. Veja que se a gente substituir x igual a A nessa segunda equação, a gente obtém aqui, ó, B igual a y menos A, e então y fica igual a mais B, e substituindo x e y lá na terceira equação, nós substituímos x por A e y por A mais B. A gente encontra o valor de C, que é igual a 2A mais B. Então, nós temos, mais uma vez, infinitas soluções. Nós temos aqui as variáveis A e B livre e C dependendo de A e B. Então, os vetores da imagem, eles são da forma ABC. Então, nós temos A e B livre e C igual a 2A mais B. E então, fazendo a decomposição, nós temos aqui que os vetores 1, 0 e 2 e 0, 1 e 1, eles são geradores da imagem. Então, a gente concluiu aqui que qualquer vetor da imagem, então qualquer vetor U lá na imagem, vai ser combinação linear desses dois vetores. E além disso, vou deixar para vocês provar que esses dois vetores são LI. Então a gente já tem aí uma base da imagem, né? Então nós encontramos uma imagem gerada por dois vetores linearmente independentes. E eu já adianto para vocês que nós vamos ver mais para frente que a imagem ela é um subespaço vetorial. Nesse exercício, nós vamos encontrar a imagem dessa transformação linear. Temos aqui uma transformação S de R2 em R3. Então, sabemos que a imagem dessa transformação, ela está aqui dentro do espaço R3. Então, todo vetor da imagem U tem 3 coordenadas. Então, todos os vetores U em R3, de tal forma que S de xy é igual a U. Então, assim, nós temos a imagem. Como S de xy é igual a U, nós temos aqui, ó, S de xy igual a U. E assim a gente só coloca esse x em evidência, nós temos aqui já que a imagem são todos os múltiplos, né, do vetor 1, 2 e menos 1. Aqui a gente tem uma reta no R3. Então, essa transformação linear S, ela vai pegar todos os vetores em R2 e vai levar em uma reta, porque nós vimos aqui que a imagem são múltiplos de um vetor. A outra definição que a gente tem aqui, que é a outra definição que a gente tem aqui é sobre núcleo de uma transformação linear. O núcleo de uma transformação linear, que a gente vai chamar de NT, agora é um subconjunto de V. A imagem está em W, agora o núcleo ele está dentro lá do espaço V. E esse conjunto vai ser todos os vetores dentro de V, que quando eu aplico a minha transformação linear, isso vai me dar como resultado o vetor nulo. Veja que esse vetor nulo aqui, ó,
é o T de V, e ele está lá dentro de W. Então, o núcleo são todos os vetores V, que quando eu aplicar minha transformação linear, isso vai me dar como resultado o vetor nulo. Então vamos lá. Vamos encontrar o núcleo dessa transformação linear S de x, y, dada por y e x mais z. Então a gente está procurando vetores, né? Todos os vetores com 3 coordenadas, de tal forma que a imagem seja o vetor nulo. Então, como S de x, y, z é y e x mais z, nós temos essa igualdade. E mais uma vez, aqui nós vamos ter um sistema, e por essa igualdade a gente já conclui que y é igual a zero e x mais z é igual a zero, e isolando o z a gente tem que z é igual a menos x. Então eu posso agora vir e substituir, né? Então que todos os vetores v do núcleo, aqui eu venho e substituo y por zero, aqui eu tenho x e aqui o meu z é igual a menos x. Então o meu vetor v do núcleo são todos múltiplos do vetor 1, 0 e menos 1. Então, mais uma vez aí eu encontrei infinitos vetores lá dentro do núcleo, tá? Nesse exercício, para a gente praticar mais um pouco a definição de núcleo, nós temos uma transformação linear. Veja que ela toma vetores com 3 coordenadas e leva em vetores com 3 coordenadas. Então, nós temos uma transformação T de R3 em R3. E mais uma vez, nós estamos procurando vetores lá do R3, de tal forma que quando eu aplico a transformação linear nesses vetores, eu tenho como resultado o vetor nulo. E assim a gente tem essa igualdade entre vetores e mais uma vez nós temos um sistema. E aqui ó, nós já conseguimos observar que z é igual a zero. Então nós temos z igual a zero. E quando eu substituo z igual a zero nas outras coordenadas, eu já encontro que x e y são iguais a zero. Então, o núcleo dessa transformação linear, ela só tem um vetor, que é o vetor nulo. Então, veja que nem sempre o núcleo vai ter infinitos vetores. Pode ser que o núcleo tenha apenas um único vetor. Mais um exercício para a gente fazer é: vamos provar que a imagem de uma transformação linear é um subespaço vetorial de U. Vamos lá, ó. Lembra que a gente tem o espaço V e o espaço vetorial U. Então, a transformação linear, ela associa vetores de V em U. E lembrando que a imagem, ela é um subespaço aqui ela é um subconjunto do espaço vetorial U. E para a gente provar que um subconjunto de um espaço vetorial é subespaço, a gente precisa provar que as operações são fechadas, tá? Então vamos lá. Para isso, a gente vai considerar dois vetores, o 1 e o 2, na imagem. Se os vetores o1 e o 2 estão na imagem, significa que vão existir dois vetores lá em V, de tal forma que quando eu aplico a minha transformação em V1,
eu vou ter como resultado aqui o meu vetor U1. E quando eu aplico a transformação em V2, eu tenho o meu vetor U2, porque eles estão na imagem. E agora eu preciso somar os vetores U1 e U2 e ver se o resultado também vai estar lá dentro da imagem. Agora observe o seguinte, se eu somar o 1 e o 2, isso significa que eu estou somando t de V1 mais t de V2. Mas como a minha transformação ela é linear, então t de V1 mais t de V2 é t de V1 mais V2. Então significa então que o 1 mais o 2, que o vetor U1 mais o 2 é a imagem de V1 mais V2. Então a soma ela é fechada, ou seja, existe sim um vetor lá dentro do espaço V, que a imagem desse vetor está me dando como resultado o 1 mais o 2. E esse vetor é o vetor V1 mais V2. E agora, falta provar que a multiplicação por um escalar também é fechada. E da mesma forma, a gente multiplica o nosso vetor U1 lá da imagem por lambda. Então assim nós temos que lambda U1 vai ser lambda T de V1. E mais uma vez, como a nossa transformação ela é linear, esse lambda ele vem aqui para dentro, né? Então nós temos T de lambda V1. Qual é a conclusão? Que o nosso vetor U1 vezes lambda, ele é a imagem de lambda V1. Ou seja, existe um vetor lá dentro de V, de tal forma que a imagem desse vetor está me dando o próprio U1 vezes lambda. Então a multiplicação por um escalar ela também é fechada. E aí a gente consegue provar que a imagem é um subespaço vetorial de U. Um outro exercício que a gente tem aqui é para provar também que o núcleo é uma transformação linear. Então, lembrando que o núcleo ele é um subconjunto agora do espaço V. A imagem está dentro de U e o núcleo está dentro de V. Então, a gente tem que tomar dois vetores no núcleo e verificar se a soma também está lá dentro. E depois multiplicar qualquer vetor do núcleo por um escalar e ver se esse múltiplo também está lá dentro do núcleo. Então, ó, se V1 e V2 estão dentro do núcleo, significa que T de V1 é igual ao vetor nulo. E a mesma coisa para T de V2. Agora, se eu somar essas duas igualdades, eu tenho T de V1 mais T de V2, isso é o vetor nulo mais o vetor nulo. Só que como a minha transformação é linear, o nosso T de V1 mais T de V2 é T de V1 mais V2. E por consequência, T de V1 mais V2, isso é igual ao próprio vetor nulo. Porque eu tenho aqui ó, nulo mais nulo, isso é igual ao vetor nulo. E o mesmo raciocínio para a multiplicação por um escalar. Eu tenho que T de lambda V1 é lambda T de V1, ou seja, isso aqui sai para fora da transformação linear. Então, nós temos aqui lambda vezes o vetor nulo, dando como resultado o vetor nulo. E assim, as operações elas são fechadas. Então, o núcleo de uma transformação linear também é um subespaço vetorial. E agora, para finalizar, eu proponho aqui para vocês uns exercícios para vocês praticarem e a gente se vê no próximo vídeo.